Então, vamos fazer alguns exemplos de espelhos esféricos para a gente treinar um pouquinho. Vamos lá? Então, o primeiro exemplo fala assim: certo espelho esférico côncavo, então é importante que ele seja côncavo, a gente não tem que fazer nenhuma mudança de sinal aí nos dados, né? Apresenta raio de curvatura igual a 0,5 metros. A distância focal desse espelho em centímetros é igual. Então, antes da gente trabalhar aí com a distância focal, vamos trabalhar com essa medida aqui, né, que está em metros, e as alternativas estão em centímetros. Então, meio metro é igual a 50 centímetros. A gente sabe que a distância focal ela é a metade do raio de curvatura aí do nosso espelho. Então, é só dividir aí 50 por 2 e nós teremos a nossa distância focal. Como o espelho é côncavo, essa distância focal é positiva e dá 25 centímetros, que está aqui na letra C. Segundo exemplo, ele fala assim, um espelho esférico côncavo, então, de novo, um espelho côncavo, conjuga uma imagem real de um objeto que é colocado a 20 centímetros de seu vértice. Então, a distância que nós temos aí do objeto, que é o nosso P, né, é de 20 centímetros. Lembra lá da equação do espelho? Então, P é a distância que está o objeto do vértice do espelho. Sabendo que a distância focal, que é o nosso F, é de 10 centímetros, ele está perguntando aí a distância da imagem para o objeto. Então, para a gente saber a distância que a imagem se forma do seu objeto, a gente precisa achar a distância que a imagem está do espelho, que é o nosso pelinho, do vértice do espelho. Então, nós vamos conseguir achar a distância aí da formação da nossa imagem a partir da equação de Gauss, né? A equação aí para o espelho. Então, a equação da florzinha, ó. Uma florzinha é igual a uma pétala mais uma petalinha. Aí, vamos substituir, ó. 1 sobre 10, não tenho que mudar nada no sinal, porque nós temos aí um espelho côncavo. 1 sobre 20 mais 1 sobre pelinha. Opa. Então, passando o 1 sobre 20 para o outro lado, vai ficar assim, ó. 1 sobre pelinha é igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 20. Aí, a gente vai resolver isso aqui fazendo MMC entre 10 e 20, que vai dar 20. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre pelinha é igual ao MMC lá que deu 20, né? 20 dividido por 10 é 2, vezes 1 vai dar 2. 20 dividido por 1 é 1, vezes 1 vai dar 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 20, né? Então, 1 sobre pelinha é igual a 1 sobre 20. E se a gente fizer aqui em cruz, ó, a gente vai descobrir que o nosso pelinha dá 20 centímetros. Então, a distância que a nossa imagem foi formada do vértice do espelho é de 20 centímetros. E a gente sabe que o nosso objeto, né, está também a 20 centímetros. Como ele quer a distância da imagem até o objeto, vou fazer aqui em cima, ó, a distância da imagem menos a distância que o objeto está, né? Como é 20 menos 20, isso aqui vai dar 0. Esse objeto está em cima do centro de curvatura do nosso espelho, né? E a imagem dele é uma imagem real, invertida, que também está em cima do centro de curvatura. Então, a distância entre o objeto e a imagem formada é de 0, está aqui na letra E. Próximo exemplo, ele fala assim, ó, um espelho esférico côncavo produz a partir de um objeto de 4 centímetros, esse é o tamanho do nosso objeto, uma imagem que tem 6 centímetros, essa é a nossa imagem. Ele quer saber o seu aumento linear. Ele falou que a imagem é uma imagem real. Então, isso aqui vai ser importante para as nossas alternativas, tá? Então, aumento linear é o tamanho da imagem pelo tamanho do nosso objeto. Vai ser 6 dividido por 4 e vai dar aqui 1,5.
Então, a nossa imagem é 1,5 vezes maior do que o nosso objeto. Só que a gente tem duas respostas aqui com esse valor, mais 1,5 ou menos 1,5. Aqui entra uma análise muito importante, que é essa questão da imagem ser real. Toda imagem real é uma imagem invertida. E se a imagem é invertida, o seu aumento linear tem que ser aí negativo, né? Tem que ser menor do que zero. Então, neste caso aqui, vai ser menos 1,5, isso pela análise do enunciado, tá? O fato da imagem ser real. Então, esse é um dado muito importante. Lembra da nossa tabelinha lá no final da nossa aula teórica? Então, aqui é que a gente corrige o sinal pelas informações. Então, só pode ser a letra E aqui também. Vamos para mais um exemplo. Ele fala assim: a litografia produzida pelo artista gráfico Escher comporta-se como um espelho convexo no qual o artista, situado a 90 centímetros do espelho, observa a sua imagem, refletida na superfície da esfera, como está aí na imagem, né, na nossa figura. Ele está situado a 90 centímetros do espelho, né? E o tamanho é 10 vezes menor, 10 vezes menos aí, né? A imagem que é refletida. Aí, nessas condições, ele pede pra gente o módulo da distância focal. Por que ele está falando do módulo da distância focal aqui? Porque a gente tem um espelho que é convexo, então o nosso foco aí, né, o valor da nossa distância focal vai ser negativo, vai dar um resultado negativo. A gente já espera isso, mas a resposta está em módulo, então a resposta estará somente aí o nosso valor, né, a intensidade sem o sinal, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma observada aí, o que a gente tem? A gente quer a distância focal. A gente obtém a distância focal pela equação de Gauss, né? Então, 1 sobre F, que é a nossa equação da florzinha, é 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente tem o P, que é 90 centímetros, né? Que é a distância que está aí o artista do espelho, mas a gente não tem o nosso P'. A gente não tem a distância que a imagem foi formada, né? Então, para achar a distância focal, a gente precisa desse P'. E a gente vai conseguir tirar o P' a partir do nosso aumento linear. A gente sabe que o aumento linear é menos P' sobre P. E esse aumento linear, ele falou que a imagem é 10 vezes menor aí, né, do que o nosso objeto. Então, isso quer dizer que, se a gente pensar que o aumento linear aqui é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, vai ser 1 sobre 10, ó. A nossa imagem, que é a que está aqui em cima, é 10 vezes menor do que o nosso objeto. Isso vai ser menos P', né? E o P, ele falou que é 90. Então, fazendo aqui em cruz, ó, menos 10 P' vai ser igual a 90. Então, a gente descobre que o nosso P' é menos 9 centímetros. Então, a nossa imagem está sendo formada aí, né, a 9 centímetros aí do nosso vértice do espelho. É negativo porque é um espelho convexo, né? E agora a gente vai colocar na expressão para achar o foco, para achar essa distância focal. Então, 1 sobre F, que é o que eu quero achar, vai ser igual a 1 sobre P, né? O P é 90 centímetros, menos aí, porque o nosso P' é negativo, 1 sobre 9. Aí, agora é só fazer MMC, ó. 1 sobre F é igual a 99, o MMC vai ser 90, ó. Aqui vai ser 1 menos 10. Então, a gente vai ficar aqui 1 sobre F é igual a menos 9 sobre 90. E fazendo aqui em cruz, ó, vai ficar menos 9F igual a 90. Passo 9 dividindo, né? Vai ficar negativo. Esse foco vai dar menos 10 centímetros aí. E como ele quer em módulo, a gente vai, então, assinalar aqui 10. Ele deu negativo, mostrando, né, que a gente fez tudo certinho para esse espelho que é convexo. Tomem cuidado que se
ele te desse a distância focal, provavelmente ele te daria esse valor positivo, né? E você teria que colocar negativo na fórmula por ser um espelho convexo. Não esqueça de sempre ajustar a questão do foco aí, né? Ou da distância focal quando você tiver um espelho convexo, ajustar sempre o sinal, ok? Pessoal, na aula de hoje nós vimos espelhos esféricos, vimos alguns exemplos agora para a gente tirar algumas dúvidas e ver qual é a sistemática aí, né, de análise dos espelhos esféricos. A parte teórica desta matéria está lá nas páginas 286 a 304 do livro e eu vou deixar 4 exercícios de tarefa. Os exercícios 2, 4, 10 e 11, das páginas de 306 a 309. Façam com bastante carinho e atenção. Bons estudos, até a próxima. E eu vou deixar uma tirinha aqui do Garfield, né, que tá achando que esse espelho aí tá com defeito. Tô morrendo de saudade de vocês. Se cuidem. Até!